Em uma matéria especial, o Mosaico foi até Curitiba, no sul do país, para mostrar para você aí de casa o Museu do Holocausto aqui do Brasil. Nós estivemos lá na inauguração há 2 anos atrás e voltamos essa semana para conversar com o coordenador-geral do museu, Carlos Reis, e te mostrar mais um pouco do primeiro e único Museu do Holocausto brasileiro. O Museu do Holocausto de Curitiba foi inaugurado há mais ou menos 3 anos, numa iniciativa de membros da comunidade judaica do Paraná, em que se conseguiu executar esse museu uma grande possibilidade de se homenagear o grande número de sobreviventes que chegaram aqui ao Paraná. Existia já há muitos anos o sonho de se ter aqui em Curitiba um memorial, ou talvez um museu, ou um espaço que pudesse trabalhar a Shoah. Isso foi concretizado em novembro de 2012. Foram aproximadamente 2 anos de projeto em que o museu criou parcerias com instituições nacionais e internacionais que lidam com a questão da memória e educação sobre o Holocausto. Os 2 maiores museus do mundo, o Museu do Holocausto de Jerusalém, o Yad Vashem, e o Museu de Washington, cederam o material e também um pouco do know-how pedagógico que serviu como base aqui para o museu. O nosso acervo, ele não é um acervo fechado. Até hoje nós recebemos material referente ao Holocausto, principalmente de sobreviventes, de filhos, de netos que nos procuram com documentos, fotos, objetos, passaportes que enriquecem o nosso acervo. O Museu do Holocausto de Curitiba tem uma mensagem universal. É a ideia de se transmitir não apenas datas, números, estatística, mas principalmente aproximar essas histórias dos jovens que vêm aqui. A grande questão significa contar essas histórias e, através das histórias no Holocausto, histórias pessoais, histórias que personificam tudo isso, tirar lições para hoje em dia. A gente costuma dizer que o grande objetivo do museu é aquilo que nós sempre falamos, que é lembrar, não esquecer e evitar que isso aconteça novamente. Só é possível a gente evitar que isso aconteça novamente se a gente conhecer essas histórias e, principalmente, tirar dessas histórias lições que a gente pode usar. Mas o principal aqui para o museu é recontar essas histórias ou contar histórias que ainda não foram contadas. Através dessas histórias, fazer com que os jovens compreendam o que eles estão fazendo aqui e principalmente o que eles podem levar daqui. Não é uma das visitas das mais agradáveis por causa do tema, mas nós fazemos de tudo aqui com o nosso departamento pedagógico para essas visitas serem proveitosas, que todos os visitantes levem essas lições para 2014. Trabalhar o Holocausto significa não fazer uma viagem no tempo, voltar 70, 80 anos para entender o que aconteceu lá, e sim compreender essas histórias trazendo aqui para perto da gente. O Holocausto, no fim das contas, são milhões de histórias que estão relacionadas à discriminação, à intolerância, ao ódio, ao preconceito, ao racismo, coisas que acontecem até hoje e parece que essa ideia de não deixar acontecer novamente, nós seres humanos não estamos sabendo fazer. Para aqueles que se interessem em nos doar material, fotos, documentos, passaportes, basta entrar em contato conosco pelo site. Existe lá uma página específica para doação ou cessão de objetos. O museu pode ir até a cidade buscar esse material, ou esse material pode ser enviado mediante a assinatura desses termos de doação ou de cessão. Cerca de 45 mil alunos da rede pública e da rede particular já passaram pelo museu desde a sua inauguração. Alunos não só de Curitiba, não só do Paraná, mas do interior de São Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, muitos que vêm especialmente para visitar o museu. As visitações são gratuitas, mas nós solicitamos que o agendamento seja feito através do site www.museudoholocausto.org. Parabéns pelo trabalho e, como o próprio Carlos falou, para quem quiser mais informações sobre o museu, é só acessar o museudoholocausto.org.br, o site está aqui embaixo.